Pronto, pessoal, a partir de agora a aula está sendo gravada. Novamente, bom dia para todos, né? Vamos começar a nossa aula do dia 16 de março de 2021, terça de manhã, cálculo diferencial e integral de duas ou mais variáveis, tá? Então, vamos lá. Bom, acho que agora, pessoal, tem mais alguns alunos para entrar, mas aos poucos o pessoal vai entrar, tá? Bom, a aula de hoje, nós vamos dar sequência aí no conteúdo, né? E a ideia terminar esse capítulo, esse primeiro capítulo, né? Eu deixei, se vocês perceberem agora, eu deixei inclusive uma atividade agora para ser entregue, né? E essa atividade, eu vou falar dela no final da aula, tá? Então, eu vou explicar direitinho. E aí, no final da aula, a gente fala sobre ela. Deixa eu só abrir a apostila aqui. Ok, está aqui aberta. Beleza. Bom, que assim o pessoal vai ingressando na sala. Né? Pronto. Deixa eu abrir aqui também, deixa eu deixar a luz também já pronta, né? Para que a gente possa trabalhar. Pronto. Bom, pessoal, na aula de hoje, nós vamos falar sobre curvas de nível, tá? Deixa eu... Pronto, tem mais alguns alunos. Beleza. Então, o assunto agora será curvas de nível. Sequência aí de cálculo, né, análise de função de duas variáveis. Então, eu vou explicar primeiro o que é curvas de nível, né, para que vocês entendam o que é que nós estamos falando, mas a ideia do que nós vamos trabalhar é matemática, né? Então, a preocupação é a matemática, como representar isso, como prescrever, né, curvas de nível. Mas, mesmo assim, é importante que você saiba a aplicação disso, né? Então, qual seria a ideia? A ideia é a seguinte, a função de duas variáveis, você tem a formação de desenhos no espaço, né, de formas geométricas. Então, objetos, como nós enxergamos o mundo, né? Então, aquilo que a gente vê, um prédio, uma mesa, uma cadeira, uma pessoa, uma montanha, né? Qualquer que seja o objeto que nós conseguimos visualizar, é uma forma tridimensional, né? É uma forma 3D, que para nós, na matemática, é representada no R3, né? Espacial, né? É um desenho no espaço, uma forma do mundo real. Então, qual é a ideia das curvas de nível? A ideia das curvas de nível é você mapear esses objetos através de plano, de desenhos, né? Em duas dimensões. Né? Seria a ideia pegar algo que é 3D, mapear em forma de 2D. Curvas de nível ela é aplicada em todas as áreas de engenharia. Qual que seria a ideia? A ideia é que você pegue um objeto, né? Você tem um objeto 3D, por exemplo, uma montanha, né? Você tem uma montanha, como é que é o formato de uma montanha? Geralmente ela é cônica, né? Ela tem uma base, um perímetro maior, e conforme vai subindo a sua elevação, ela vai tendo o corpo um pouco mais estreito, né? Até chegar no cume, no alto, aonde ela termina. Né? Então, é um objeto em 3 dimensões, por exemplo. Né? Qual que é a ideia das curvas de nível, quando a gente faz um mapeamento, por exemplo, de uma montanha? Então, você tenta visualizar mentalmente. Você tem uma montanha, o que você faz? Você pega e faz um corte. Você vai lá na horizontal, ó, paralela ao chão, e corta numa determinada altura. Uma altura qualquer. Digamos que a montanha tenha 300 metros de altura, né, da sua base até o cume, você vai lá 100 metros e corta, passa o facão. Cortou. Paralelo ao chão, fez um corte.
Qual que é a ideia das curvas de nível? É mapear o contorno do objeto que sobrou, né? Então, pensa assim, você está no helicóptero lá em cima, no céu, e você está olhando a montanha de cima para baixo. E o que é que você vai visualizar quando você olha exatamente para baixo? Você vai visualizar o contorno dessa montanha, né? Da onde foi feito o corte. Então, você tem um contorno. Como é um objeto que não é regular, o que é um objeto regular? Não tem as suas arestas lapidadas de forma reta, e sim aquele relevo acidentado, você tem um determinado contorno, cortando numa altura de 100 metros. Então, você lá de cima, você consegue ver a projeção do contorno da onde foi feito o corte. Ok? Agora, digamos que você corte um pouco mais alto, mais próximo do cume lá em cima. Faça a mesma coisa, vai lá 200 metros e corte. Paralela ao chão. Faça uma secção, né? É a hora que você faz a mesma visualização lá de cima para baixo, que você olha para baixo, você vê um outro contorno. Você vai ver o perímetro do corte, né? E é diferente do primeiro. Por quê? Porque o objeto não é regular. Então, imagine que você faça vários cortes nessa montanha. Então, cada um desses cortes, na hora que você tem aquela fotografia que você está olhando para baixo, é uma fotografia no plano. Então, é como se tivesse uma folha, e lá você tem o contorno desse objeto. A cada altura, esse desenho toma uma forma diferente. Se você, por exemplo, fizer um corte lá na base da montanha, na altitude do chão, lá a 0 metros de altura, você vai ter o contorno exatamente da base da montanha. Que se você conseguir visualizar, será diferente dos outros cortes acima. Então, esse é um mapa cartográfico, por exemplo, né? Na engenharia civil, esse é o desenho de um mapa cartográfico. Então, quanto mais cortes você fizer, mais fotografias você terá das dimensões do objeto, né? Isso é utilizado muito para construir estradas, né? Aquedutos, oleoduto. Por quê? Porque como é uma região acidentada, não é uma região regular, se você for construir uma estrada primeiro, você tem que ter a noção do contorno, né? Da montanha, por exemplo. Então, é usado muito em mapa cartográfico. Se você fizer um corte a 0 metros de altura, você está cortando na altura do chão. Você tem o contorno certinho da base. Agora, digamos que você tem um vale, que você tenha algumas depressões abaixo do nível do solo. Você pode fazer cortes ainda inferiores, negativos, abaixo do nível do solo. Você terá o contorno do relevo, né? Isso na engenharia civil. Na área médica, você tem as tomografias, né? A tomografia é assim. Tomografia, você coloca um paciente dentro de um aparelho que parece um tubo, né? Uma cápsula, ele fica deitadinho lá, e aí o que acontece? A máquina vem com uma luz e começa a cortar, ou seja, ela vai fotografando e dá a impressão que ela está fatiando. Por exemplo, se eu vou fazer uma tomografia, vai que o médico está desconfiado que você tem um problema no pulmão, o que ele faz? Ele orienta na hora do exame, para que o operador ele fotografe apenas o pulmão, ou o coração, por exemplo. O que ele é feito? É feito um corte dentro desse intervalo, que pega justamente a região daquele órgão, por exemplo, do pulmão. Então, ele vai fazendo aquelas fotografias, a luz vai passando, enquanto isso, ele vai fotografando. Como é que é a ideia da fotografia? Ele está pegando o teu corpo, que é um objeto 3D, e está cortando. É como se pegasse o corpo e cortasse na altura do pulmão. E olhasse de cima para baixo o contorno, né? Não só do perímetro externo, como inclusive do órgão lá dentro, né? Aparecem aquelas fotografias no laudo, quem teve a curiosidade já de ver, ou teve a oportunidade, dos contornos, né? Onde tem algumas manchas. Então, ele pega, inclusive, a parte que tem as manchas, são partes onde tem densidade diferente, né, do tecido.
Então, é feito também por curvas de nível. Então, como é que funciona essa ideia das curvas de nível? Você tem uma função de duas variáveis que vai gerar um objeto, então já é conhecido a função que determina um objeto, que constrói um objeto, e na hora que você quer mapear esse objeto, você pode pegar e fazer essas fotografias, ou seja, faça um corte no objeto, numa determinada altura, e mapeie o contorno do objeto, né? Na indústria metalúrgica, isso é muito utilizado, né? Você tem uma peça, como é que o computador, hoje em dia é o computador que faz tudo, né? Como é que o computador consegue o desenho da construção para esses objetos? Lá dentro dele tem curvas de nível, então ele pega um objeto pequeno, só que ele faz muitos cortes, então ele tem vários mapas. O que tem nesses mapas? O contorno, com coordenadas. Então ele tem as coordenadas exatas da onde ele precisa, por exemplo, lapidar uma peça em aço, ou qualquer que seja o material que ele esteja trabalhando. E aí o computador consegue construir o objeto, ou desmontar o objeto, montar de novo, né? É como se você pegasse uma laranja e fosse cortando, né? Você pegar uma laranja, você pegar e cortar ela no meio, sobra lá 2 pedaços, né? Você chupar a laranja. Mas se você olhar, você tem exatamente o contorno. Ah, mas você quer só um pedacinho, você quer arrancar uma tampa, que nem fazia isso antigamente. Você vai lá no alto dela, arranca a tampinha dela em cima. O contorno está lá, menor do que o anterior, né? Na matemática, a gente utiliza esse princípio para mapear. Por quê? Essa impressão que você tem no plano, que é essa projeção, a gente consegue trabalhar com coordenadas. Então, você tem o eixo do X, o eixo do X, o eixo do Y, e lá dentro você tem os contornos, né? Onde você tem as coordenadas para que você saiba, por exemplo, construir ou onde está um determinado ponto do objeto que você está analisando, né? E claro, quanto mais fotografias dessa você tiver, mais fácil você trabalhar aí o objeto que você quer trabalhar, né? Então, essa é a ideia de curvas de nível, né? Fatiar os objetos e ter fotografias no plano sobre o objeto, sobre a forma desse objeto, né? Pode ser qualquer ele, em qualquer área. Então, curvas de nível é utilizada em todas as áreas do conhecimento, né? Um ultrassom, por exemplo, de um bebê, né, no feto, mulher que teve filho ou foi grávida, deve ter visto já um ultrassom. O exame que vem, que é o laudo que o médico analisa, são fotografias, né? Olha lá, as fotografias, uma do lado da outra, e aí tem aqueles númerozinhos que o operador que ele vai riscando lá, que são justamente as medidas, né, dos contornos, e aí o próprio computador, ele é um software, né, que administra esse exame, o próprio computador, ele emite um laudo, e hoje em dia ele já faz até uma comparação, ele tem tabelas de referência, aonde ele vai alimentando esses valores dessas medidas, e o computador mesmo acaba conseguindo referenciar, né? Está dentro da normalidade? Não está? Então, o laudo já vem com uma recomendação. É claro que aí vem o olhar humano, né? O médico também vai olhar se está correto, né? Assim é feito para ultrassom, para doenças, na área da saúde, na área da indústria, feito aí para construção de objetos, né, de materiais quaisquer. Na área da civil, mapas cartográficos, né? Você quer construir uma ponte, uma estrada, você tem que conhecer o relevo. Como é que você conhece o relevo? Justamente fazendo mapeamento por curvas de nível, tá? Curvas de nível, então, são imagens no plano, tá? Em 2D. Ok? Para você chegar em curvas de nível, você não precisa nem conhecer o objeto 3D, né? Como é que ele é no mundo real? Não precisa nem saber como é que ele é. Você consegue mapear simplesmente tendo a função que gerou o objeto. Beleza? Pessoal, antes de eu começar a mostrar matematicamente como é que a gente calcula isso, eu gostaria de saber se entenderam a ideia. Fica mais fácil para você, para você trabalhar agora a matemática, se você já sabe para que ela serve, né?
Conseguiram entender? Eu tentei conseguir ser claro, ficou estranho, porque agora é outra coisa, eu vou mostrar a parte matemática, né? Mas legal, entenderam o que é uma curva de nível? Sim? Legal. Bom, pessoal. Tranquilo. Se alguém não entendeu também, pode se manifestar, tá, gente? A ideia é que todos aprendam. Mesmo aqueles que tiveram alguma dificuldade de entender a ideia, vão conseguir calcular, porque o cálculo ele é independente dessa compreensão. Você consegue fazer mecanicamente, tá? E a preocupação minha, professor de matemática, de cálculo, não é outra senão a parte matemática. Eu estou preocupado em ensinar para vocês a ferramenta matemática. Como é que é feito isso? A aplicação, de novo, a gente fala de aplicações para ficar mais simples a compreensão, mas não é o meu foco. Eu não vou ficar trazendo aqui, vamos pegar, então, um material tal e vamos mapeá-lo por curvas de nível. Não, vou trazer funções, vamos fazer com matemática, né? Vou ensinar vocês matematicamente. A preocupação aí da aplicação é depois, quando o professor da área vier falar sobre curvas de nível, mostrando, provavelmente em alguma matéria do seu conhecimento, lá na frente ele vai trazer um mapa de curvas de nível. Aí você vai saber do que se trata e como aquilo é calculado. Aí, se for assunto da disciplina, o professor vai pedir para você calcular alguma coisa. Você já sabe, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Agora, vamos na parte efetiva, né? Como é que vai ser curvas de nível? Então, esse é um assunto que está naquele material de apoio que eu deixei para vocês no Canvas. Está na página, para aqueles que quiserem olhar lá depois, na página 34, tá? Começa na página 34. Tem uma definição e tem exemplo lá na página 34. Eu vou copiar a definição e o primeiro exemplo, o enunciado, que vamos resolvê-lo na lousa, tá? Não vou ficar utilizando leitura de slide, não, nem de PDF, porque eu acho que na demonstração fica mais fácil de entender. Porque é isso que a gente cobra de vocês, né? São as demonstrações. Então, vamos lá. Deixa eu abrir a lousa aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, tá, gente? Que é para poder aproveitar melhor, da melhor maneira, o espaço da lousa. Pronto. Agora, deixa eu colocar a lousa na tela. Pronto, tá aí, né? Compartilhado. Deixa eu colar aqui o enunciado. Pronto. Tá aí, né? Curvas de nível. Então, tem uma definição. Na verdade, eu ia trazer com um exemplo e trouxe só a definição. Deixa eu pegar o exemplo primeiro, que é ele que eu quero mostrar para fazer, né? Vou tirar de novo um instantâneo aqui. Ok, aqui, vamos voltar. Esse cai fora. Vou colocar esse. Pronto, agora melhorou. Tá aí, pessoal, né? Curvas de nível. Curvas de nível de uma função de duas variáveis são projeções no plano x, y. O que quer dizer isso? É aquilo que eu expliquei para vocês. É como se cortasse um objeto, fatiasse ele, e aí você olha uma visão de cima para baixo, perpendicular ao chão, né? Você está em cima do objeto cortado. E aí o que você enxerga? Você enxerga justamente uma projeção no plano, né? Olhando para cima, você vê o contorno. É uma fotografia no plano, né? Da intersecção do gráfico de F com os planos horizontais. F de x, y igual a C. O que quer dizer isso daqui? Ó? F de x, y igual a C. O F de x, y é a função, é o Z, é a altura. Então, aqui está a altura, é o Z. E para nós, em curvas de nível, a altura vai ser igual ao C. Por quê? Porque nós vamos fazer um corte. Então, digamos, você tem uma montanha, você vai cortar a 10 metros, a 100 metros de altura. Veja bem, o corte foi feito a 100 metros de altura. O que é a altura num objeto tridimensional? É o Z.
Então, aqui já vem a dica de como calcular. Para você encontrar uma curva de nível, basta apenas você dar valor para o z. Na hora que você dá valor para o z, você está, na verdade, jogando um corte. Você está fazendo um corte. Por exemplo, o objeto, eu vou dizer que vou cortar ele a 100 metros de altura. Então, a altura é 100. O que eu faço para calcular? Eu tenho que ter a função que vai determinar a montanha tridimensional, ou seja, é uma função de duas variáveis, né? Como, por exemplo, essa aqui de baixo. E quando eu dou um valor para o z, na verdade, essa é a altura do corte, né? Então, na prática, como é que funciona? Como é que eu calculo? Como é que eu calculo a curva e desenho? É assim, ó. Exemplo 1, esboçar as curvas de nível da função z igual a x mais 4y, para c igual a 0, c igual a menos 2 e c igual a 3. Primeira coisa, a função que determina um objeto está aqui, ó. É essa função aqui, z igual a x mais 4y, está aqui. Essa, portanto, é a função que me dá o objeto tridimensional. Ah, professor, mas que objeto é esse? Você não precisa nem saber que objeto é este para cortar, para fazer a curva de nível, para fazer o desenho. Por quê? Você vai desenhar o corte, a projeção. O objeto em si, você não precisa nem se preocupar com ele. Você consegue fazer a curva de nível sem saber que objeto é este. Esse objeto, só por curiosidade, pessoal, ele, na verdade, é como... Você tem um espaço, né? O espaço, o ambiente espacial, essa função me dá um corte no espaço, na transversal. É como se eu tivesse aqui a sua sala onde você está e tivesse uma chapa, tivesse cortando aí num ângulo diferente do ângulo reto. É um desenho, na verdade, como não tem travado os intervalos de x e y, ele é um desenho que corta o universo no meio. Tá? Por isso que eu falo para vocês, o objeto em si, 3D, ele não é um objeto simples de você representar. E para construir um objeto tridimensional, além de ter a função, como é o caso aqui, você teria que travar os intervalos de x e y no chão. Um exemplo claro, pensa num bolo de aniversário, grandão, bem grandão. Aqueles que nós vamos de vez em quando, e tá lá um bolo em cima da mesa, aquele bolo grandão assim, na forma de uma caixa, né? Paralelepípedo, tá lá, bonitão, grandão, né? Ele é grande. Quando você pega a faca e corta um pedaço, o que é que você está fazendo, na verdade? Você está travando um intervalo. Se pensar que aquele maciço do bolo é uma função, e aquilo vai ter uma função que vai criar aquele bolo inteiro, pensa que o bolo é enorme, nem pensa se ele é infinito, ele é grande. Quando você vai lá com a faca e corta, você faz 2 cortes numa determinada posição vertical, né? E depois você corta de novo lá no fundo, lá, faz um corte perpendicular aos 2 primeiros, e retira uma fatia, na verdade, você está travando o intervalo de x e y ali na base do bolo. E aí você tira aquela fatia inteira. Então, aquele pedaço é uma função 3D que gera aquele bolo, né? Aquele maciço, mas você, quando tira um pedaço, você está travando o intervalo do x e do y. Por isso que sai aquele pedaço cortadinho, tá? Mas vamos falar disso também, vocês vão ter uma visualização melhor quando formos falar de integrais múltiplas. Porque integrais múltiplas, elas servem para calcular volume, né, do maciço. E aí eu vou fazer alguns desenhos desse tipo. Aí vai ficar bem mais simples de você perceber. Mas agora, para curvas de nível, não. Curvas de nível, você tem que ter a função. O 3D está aqui bonitinha, e você tem que saber aonde vão ser os cortes. Onde vão ser os cortes? Na altura do chão, na altura 0, na altura do -2, ou seja, abaixo do nível do solo, né, do chão, e na altura 3, positivo, ou seja,
acima, né, do nível do chão. Então, vai ser cortado o objeto em 3 locais. Então, vamos ter 3 curvas de nível. Lembrando que C é a altura do corte. A altura é o Z. Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que você calcula? Vamos calcular primeiro para a altura 0. Então, você vai lá. Para C igual a 0. Então, vou cortar na altura 0. Como é que você faz? Você vai pegar a função Z e no lugar do Z, você coloca 0. 0 é igual a x mais 4y. Ok? Ora, agora é só isolar o y, que você já tem a curva que você vai desenhar na curva de nível, no mapeamento. Ou seja, passa o x para o outro lado, ele vem negativo, sobra 4y. Eu já vou colocar o y na frente, tá? Y é igual a menos x dividido por 4. Tá aqui, pessoal. Essa aqui é a primeira curva de nível. Encontrei a primeira curva de nível para C igual a 0. O que foi feito aqui? O C é a altura do corte. Se ele é altura, então ele é Z. Você coloca no lugar do Z o valor. E aí é só isolar o Y que aparece a curva de nível. Ok? Vamos ver se pegamos. Ó, mecânico o negócio. Próxima altura do corte é a altura menos 2, né? C igual a menos 2. Como é que você vai fazer? Você vai colocar no lugar do Z, menos 2. Isso igual a x mais 4y. De novo, joga o x lá para o outro lado. Então, vai ficar menos x menos 2 é igual a 4y. Ou seja, y é igual. Esse 4 que está multiplicando o y, ele vai passar para o outro lado, dividindo todo mundo. Então, ele vai dividir o menos x. Então, vai ficar menos x dividido por 4. Menos 2. Tá, vai ficar menos 2 também dividido por 4, correto? Então, está aqui. Essa, portanto, é a minha segunda curva de nível. Tá aí, calculado. Agora, vamos para a terceira curva de nível. Para C igual a 3, né? Mesma coisa, coloca no lugar do Z 3. 3 é igual a x mais 4y. Portanto, vai passar o x para o outro lado negativo. Então, fica menos x mais 3 é igual a 4y. Portanto, o meu y, ele é igual a menos x dividido por 4 mais 3 dividido também por 4. Está aí a minha terceira curva de nível. Tá? Pronto, pessoal. Deixa eu tirar um pouco o zoom, né? Está aqui, ó. Eu encontrei as 3 funções que vão me dar a curva de nível, tá? Então, isso aqui chama-se memorial de cálculo. Na engenharia, vocês vão ouvir bastante essa definição, né? Memorial de cálculo. O que é um memorial de cálculo? Memorial de cálculo é a apresentação dos cálculos que você teve que fazer para encontrar aí um determinado valor ou um resultado para o seu projeto, né? Então, isso aqui é um memorial de cálculo das 3 curvas de nível. Então, o que apareceu como resultado? Uma função para o corte na altura 0, na altura do chão, apareceu outra função para a altura negativa, menos 2, e apareceu uma terceira função para a altura 3 positivo. Tá. Só que isso daqui, pessoal, não é ainda, né? Não é ainda a curva de nível. Curva de nível é um mapa, é um desenho. Então, isso daqui é seu, você utiliza para calcular e chegar no resultado. Eu, professor de matemática, eu não vou ficar nem olhando isso daqui. Isso aqui é seu. O que eu quero é o mapa da curva de nível. Como é o mapa da curva de nível?
Ora, é o desenho dessas três curvas no mesmo plano, que é uma figura plana, né? Lembra que é uma figura plana? Você está olhando de cima para baixo, você está visualizando uma projeção do contorno do objeto no plano. É um mapa. Então, é um mapa, é um plano. Nós vamos colocar isso daqui, todos os três, no mesmo plano cartesiano. Aí você poderia me perguntar assim, professor, mas eu tenho que colocar todos os três desenhos no mesmo plano? Aqui na minha aula de cálculo, você tem que colocar. Tá? Você tem que colocar no mesmo plano. Mas e quando for trabalhar com isso? Aí, quando for trabalhar com isso, pode ser colocado aí em vários desenhos, né? Como o laudo médico. Aparecem vários, né? Vários planos cartesianos, um do lado do outro. Mas aqui para nós no cálculo, até por uma questão didática, é melhor a gente usar apenas um plano cartesiano, que eu tenho que, na verdade, demonstrar para vocês a diferença, né, das três. Então, a forma mais correta de demonstrar é assim, ó. Você vai desenhar um plano cartesiano, aqui, um plano cartesiano. Tá aí, bonitinho, né? Tirar ele a régua fora. Eixo do X e eixo do Y. Aí, né? O que acontece aqui? Você tem três curvas, todas no plano. Você começa a analisar as curvas. Ó, a primeira é uma função de primeiro grau, né? É x de primeiro grau, né? Quem multiplica esse x? Menos 1/4. Então, é 0,25 negativo. Esse é o coeficiente angular dessa reta, porque a função de primeiro grau dá uma reta. Então, eu já sei que o primeiro desenho vai dar uma reta, o segundo desenho vai dar outra reta, e o terceiro desenho também dará outra reta. Por quê? Todas as três são função de primeiro grau. Outra informação que eu sei é que todas as três têm o mesmo grau de inclinação. Por quê? Porque quem multiplica o x, que é o A, é igual para as três, é menos 1/4. Ó, menos 1/4, menos 1/4 e menos 1/4. Então, darão retas decrescentes, né? Todas elas com a mesma inclinação. Então, as três são paralelas, umas às outras. Então, é uma informação importante. O que é que diferencia cada uma das três curvas? Justamente o coeficiente linear. É o local onde ela corta o eixo do Y, né? A primeira curva não tem o B, então é 0, né? Ela corta aqui na origem. A segunda curva, ela corta no 0,5 negativo, né? Porque 2 dividido por 4 dá 0,5 negativo. Professor, tem que converter para decimal? Não, você não precisa escrever em forma convertida para decimal, mas você tem que saber o tamanho, né? Porque você vai ter que desenhar. Então, isso aqui corta lá no 0,5 negativo, no eixo do Y. E a terceira vai cortar no 3/4, né? Ou seja, no 0,75 positivo. Então, ela vai ter um corte aqui para cima. Então, são retas, né? Três retas que eu tenho que desenhar aqui. Bom, para desenhar uma reta de forma correta, qual é o recurso, a ferramenta mais fácil? Eu aconselho vocês a usarem uma tabelinha, que o desenho fica correto, né? Então, você pode, por exemplo, como é que desenha uma reta? Você cria uma tabela, X e Y, e, por exemplo, chuta 2 números, né? Você desenha essa tabela para fazer o primeiro gráfico. Por que o primeiro gráfico? Porque quando você determinar a inclinação do primeiro, você já sabe aonde passam os outros. São todos iguais, né? Na inclinação. Então, ó, chuta 0 para o x. Quando você coloca 0 no lugar do x, para a primeira curva, ó, vou desenhar a primeira. Essa aqui, C igual a 0. Se eu chutar 0 no lugar do x, fica 0 dividido por 4. Portanto, o resultado vai dar 0. Se eu chutar qualquer outro número para fazer o gráfico, 1, por exemplo, 1 dividido por 4 dá 1/4, menos 1/4. Então, a altura é menos 1/4, né?
que é 1/4? É 0,25. Né? 0,25. Então, pessoal, vamos desenhar essa primeira curva aqui nesse plano. Ó. O parzinho que eu escolhi é 0 para x, 0 para y. Então, eu sei que a curva passa aqui, que a reta vai passar aqui. Agora, 1 e menos 1/4. Então, vamos lá. 1. Aqui, ó. 1 e menos 1/4. Então, menos 1/4 vai dar aqui. Vou colocar assim, menos 1/4 aqui. Tá ali, ó. Então, aonde vai ser a curva, a inclinação dela? Eu vou fazer aqui, ó. Vai passar bem aqui, ó. E eu sei que isso daqui vai dar uma reta que passa por aqueles dois pontos. Ó, tá aqui. Deixa eu puxar aqui, né? Bonitinho, né? Aí, pessoal. Feito aqui bonitinho. Admitir alguém que está entrando na sala, voltando para cá. Deixa eu tirar a régua fora, ó. Foi feita aí a curva, né? Essa curva, deixa eu até apagar esse... Vou apagar aqui esse Y, colocar ele um pouquinho mais para cima, tá? Ficou feio, ele ficou embaixo da curva, né? O Y e X, e eu inverti, né? O professor falou uma coisa e inverteu, ó. Y e X, tá aí, bonitinho. Vai estar certo, tá, gente? O Giovanni agora, inclusive, me falou sobre isso. Tá certo ele. Porque para poder inverter, eu teria que inverter a função. Daria para fazer, mas tem que usar a função inversa, né? Não é o caso. Então, agora tá certo. Obrigado, Giovanni. Falei e acabei escrevendo aí equivocadamente. Então, tá lá, ó. Essa é a primeira curva de nível. Ela tem nome. Qual é o nome dela? É C igual a 0, ó. Toda curva de nível tem que ter anotado como nome dela a altura do corte. Por quê? Porque a referência para quem for ler o seu mapa é justamente a altura. Porque agora, quem for ler o mapa sabe que isso aqui é uma reta, que foi feito um corte na altura 0. Ou seja, ó, deu esse desenho aqui, C igual a 0. Então, essa é a primeira curva de nível. Essa daqui, ó, C igual a 0. Agora, eu vou demonstrar a segunda. A segunda, pessoal, ela tem o mesmo grau de inclinação da primeira, só que ela corta o eixo do Y lá no menos 0,5. Então, ela corta aqui, ó. Ela corta exatamente aqui, ó. Ela corta aqui. Esse cara aqui é o menos 2. Vou colocar mais para baixo, porque eu vou precisar do espaço, né, para passar reto. Ela corta aqui, ó, no menos 2/4. E ela é paralela à primeira. Então, eu vou lá fazer o desenho. Ó, reta. Ela é paralela e ela corta aqui, ó. Bem aqui. Depois eu vou dar um zoom no desenho, tá, pessoal? Para ficar maior. Mas vamos lá. Ó. É essa aqui a curva de nível, ó. Ó. Deixa eu tirar a régua fora. Tá aí, ó. Essa é a segunda curva de nível. Qual é o nome dela? C igual a menos 2. O nome dessa curva de nível é C igual a menos 2. Por quê? Porque quem for ler sabe que esse desenho é o contorno do objeto na altura menos 2. Tá? Ok? E a terceira curva de nível tem o mesmo grau de inclinação, só que ela corta no 3/4, no 0,75. Então, é aqui em cima, ó. Ó, vamos lá. 1, 2, 3, aqui em cima. Corta aqui em cima no 3/4. Como é a curva de nível, então vamos colocar uma régua, ela é paralela, né? As duas primeiras. E vai cortar aqui, ó. Aqui. Passando, né? Vamos lá. Aqui. Deixa eu tirar a régua fora.
Essa curva de nível ela tem nome, ela chama-se C igual a 3, né? Aí, ó. Bom, pessoal, está desenhado aí. Deixa eu dar até um zoom para mostrar melhor, né? Aqui, ó. C igual a 3. Aqui, bonitinho. Qual é o desenho em 3D? Z igual a x mais 4y. Tá aí, pessoal. É isso que a gente corrige num exercício de mapas de curvas de nível, tá? Os cálculos são seus. Você vai fazer os cálculos para chegar na função. Mas o que interessa para quem for trabalhar com isso é somente o desenho, é o mapeamento. Então, eu tenho uma projeção no plano de 3 cortes do objeto. Lembra que eu falei para vocês que esse objeto aqui, ele dá com a ideia de... Pensa que você está no seu quarto e vem uma chapa enorme no universo e corta na transversal do seu quarto. Então, ficou lá uma chapa atravessando aí o chão do seu quarto, né? Conforme você faz os cortes nessa chapa em determinadas alturas, ó, ela vai dando essas retas aqui. É como se eu estivesse olhando aqui de cima esse desenho. Corte na altura do chão, corte na altura do -2, né, abaixo do nível do chão, corte na altura 3. É isso aqui que me interessa. O cálculo para chegar aqui é seu, eu nem vou olhar, tá, pessoal? O recurso que eu utilizei para desenhar, eu usei uma tabelinha para ficar um desenho correto. Se fosse uma função de grau 2, o que eu iria utilizar? Bhaskara, talvez, para chegar no desenho mais próximo da realidade, né? Claro que hoje em dia faz tudo no computador, mas você tem que saber o esboço, né? Tá aqui. Pessoal, pegaram aí o macete das curvas de nível? E curvas de nível é só o mapa, tá? A parte de cálculo é memorial de cálculo, não são curvas de nível. Entenderam? Pessoal, se você entendeu esse primeiro, dá um ok para mim. Mas, em todo caso, vai ter uma segunda chance, porque eu vou fazer o exemplo 2, beleza? Vamos fazer os exemplos aí, para ficar bem tranquilo. Tá? Vou fazer o exemplo 2 agora. Exemplo de número 2. Vou pegar da própria apostila, que a apostila tem uns exemplos que são bem claros. E não tem nada de diferente, tá, gente? Não tem nada diferente. A única dificuldade que eu acho que alguns vão ter é com relação ao desenho da função. Isso eu sei que existe muita dificuldade com relação a desenhar a função, o gráfico, né? O gráfico é o problema maior. Mas o gráfico, pessoal, é o pré-cálculo. Lembra do pré-cálculo que a gente tinha na matemática aplicada? Lá a ideia era relembrar coisas simples, teoricamente simples, do ensino médio. E no ensino médio é que você aprende a fazer gráfico. Para que serve gráfico? Para mapeamento de curvas de nível, por exemplo. Quem escolheu engenharia tem que saber fazer. Tá? Claro que em outras áreas das humanas, o cara não quer aprender isso na escola, porque ele fala, não vou usar isso aí para nada. Não vai mesmo. Talvez nunca vai ver mais isso na vida. Agora, você engenheiro, não. Você engenheiro tem que saber, né? Fazer gráfico. Pré-requisito, né, gente? Vamos lá? Ó, tá aqui. Vamos fazer agora o exemplo 2. Que bonitinho, né? Esboçar as curvas de nível da função f. Tá aqui a função é uma raiz, né? Para c igual a 0, c igual a 1 e c igual a 2. Então, ele quer, na verdade, 3 cortes de novo, né? Esse desenho aí desse objeto 3D, ele é legal. Por quê? Ele é fácil de entender. Essa função raiz que está colocada aí, eu já adianto para vocês, ela vai dar uma esfera. Ela vai dar uma esfera, na verdade, uma semi-esfera. O que é uma semi-esfera? Semi-esfera é metade da esfera, metade da bola. É como se você pegasse uma bola, pensa numa bola de futebol, né? Redonda, bonitona lá a bola. E você faz o seguinte, você corta ela no meio, você pega, passa o facão mesmo, cortou ela no meio. Sobraram 2 metades, né?
Essa parte, uma dessas metades, que é a parte de cima, é justamente uma semi-esfera. É isso aqui, é essa função que está colocada aqui, ó. Ela é uma semi-esfera, é como se você pegasse uma bola, cortasse no meio e deixasse ela em cima do chão, depositada. Um desenho que lembra, um projeto que foi feito que lembra isso, que é usado essa função, por exemplo, o planetário, lá no Ibirapuera, né? O projeto foi feito em cima de uma função dessa, né? É claro que nessa função determina uma esfera, uma semi-esfera, e esse valor 4 aqui, você já sabe, que eu já falei anteriormente, vai acabar sendo a medida do raio ao quadrado. Então, isso aqui é uma semi-esfera com raio 2. Pensa que, se fosse em metros, seria uma cúpula, né? Com 2 metros de altura. Ok? Então, esse é fácil de entender e ele é até melhor para se trabalhar aí a ideia da curva de nível. Por quê? O que nós estamos fazendo? Nós vamos pegar essa semi-esfera e vamos fazer cortes. Primeiro, na altura zero, na altura do chão. O que quer dizer isso? Quer dizer que o corte vai ser justamente na base do objeto. Então, é a própria projeção de quando você está olhando lá em cima, do céu para baixo. Você está olhando para a esfera, o que é que você vai ver de projeção no plano? Você vai ver uma circunferência, não é? Então, você vai ver uma circunferência. Uma circunferência com raio total, inclusive, né? É a circunferência certinha da semisfera. O que vai ser feito depois? Vai ser feito um corte na altura 1. Né? Pensa que você tem esse objeto que tem 2 metros de altura, né? A cúpula, e você vai cortar 1 metro. A hora que você fizer um corte no metro, você está arrancando a tampa dela. Ó. Pá, arrancou a tampa fora. A hora que você olha de cima para baixo, você vai continuar vendo um círculo, mas é um círculo com um raio menor do que o primeiro. Então, é uma circunferência menor do que a anterior. E, por fim, quando você fizer o corte na altura 2, você vai perceber que vai ser bem no topo, né? É como se você chegasse ali e só encostasse, bem no topo. E tirasse toda aquela esfera que está embaixo. O que é que sobrou ali no topo? Se fosse uma bola, era o bico da bola lá em cima, né? Ou um pontinho. Então, a gente vai ver que vai dar um ponto no desenho, no corte da altura 2. Por que isso aqui é uma semisfera e não é uma esfera inteira? Porque só é positivo aqui na frente da raiz, né? Para ser a esfera inteira, teria que ser mais ou menos raiz quadrada. De 4 menos x quadrado mais y ao quadrado. Aí me daria a parte de cima e também a parte de baixo. Ou seria assim, f igual a mais ou menos raiz, ou z ao quadrado, né, igual, tira a raiz fora. Mas aí são discussões matemáticas. Tudo isso é interessante que vocês compreendam, porque facilita a sua vida na hora de calcular, ok? Bom, mas vamos lá. Na prática, mão na massa, como é que é essa história de curvas de nível? Ora, o que você vai fazer na prática? Você vai calcular uma por uma. Então, você vem aqui e coloca. Qual é a primeira medida que eu quero? C igual a 0. Então, eu venho aqui e faço C igual a 0. O que eu estou pedindo para você fazer? Para você trocar o Z por 0. Então, no lugar do f de xy, você coloca 0. 0 é igual a 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Raiz quadrada. Tá aí. Essa é a primeira curva de nível. Mas dica, pessoal, muitas vezes fica confuso, você não tem certeza de que desenho vai dar esse cara aqui. Então, o ideal é isolar as letras, né? Para você ter certeza do que você vai fazer. Se você já sabe o desenho correto disso daqui, você pode até deixar dessa forma, eu não me incomodo, tá? Eu vou olhar somente para a curva. Porque até aqui já está demonstrado a função que você vai desenhar. É que fica meio difícil a compreensão nesse caso. Não para todo mundo, né? Mas, assim, o ideal aqui é que você isole o y, por exemplo. Mas isolar o y, você já viu aqui que ele é y ao quadrado. Sempre que tiver y ao quadrado, você já
entende que vai dar um desenho que não é um desenho aberto, né? Deve dar um desenho fechado, tipo uma circunferência, uma elipse, algum desenho dessa forma, né? E aí vai depender do X. Nesse caso aqui, a gente já bate o olho e sabe que uma circunferência é perfeita. Mas, em todo caso, isola as letras, né? Como é que você isola as letras? Ora, tem uma raiz aqui, né? Então tem um problema grande aqui. Como é que eu isolo essa letra aqui se tem uma raiz? Na matemática, você vai usar sempre o seguinte recurso. Se tem algo que está difícil de trabalhar, você elimina, você tira. Por quê? Porque está atrapalhando. A raiz quadrada aqui está atrapalhando de eu isolar as letras, né? Então, o ideal é tirar a raiz fora, né? Mas como é que se tira, como é que se elimina uma raiz? Pensa assim, se você tem um número somando, como é que você elimina esse número que está somando? Você subtrai ele, né? Por um número negativo, né? Faz uma conta de menos lá pelo mesmo número, e aí ele some, né? Se tivesse mais 3, faria menos 3, e aí ele some. Se você estivesse multiplicando a função por um valor numérico qualquer, e você quisesse tirar esse número, como é que você tira esse número? Você aplica uma operação inversa também. O inverso da multiplicação é a divisão. Bastaria dividir por 3, né? O número que está multiplicando se fosse 3. Então, você aplica aí uma operação inversa, a multiplicação. Então, na soma, você aplica o inverso, que é a subtração. Na multiplicação, para eliminar a operação, você aplica a divisão, que é o inverso. Agora, na raiz, qual é o inverso de uma raiz? O inverso de uma raiz é a potência. Tá? Se isso aqui é raiz quadrada, então, uma operação inversa é a potência quadrada. Então, para eliminar a raiz, basta apenas aplicar uma potência. Uma potência que é quadrada. Então, você vem aqui e faz assim, ó. Bom, potência quadrada. Por quê? Porque aí você consegue eliminar a raiz, né? Mas você só pode fazer isto se você pegar o lado inteiro e elevar ao quadrado. Não pode ser só um elemento lá no meio. Tem que ser tudo. E também tudo que está do lado de lá. Só pode fazer esse tipo de operação se você fizer dos dois lados com todo mundo. Então, você passa um quadrado dos dois lados, né? E aí você pode usar mecânica, né? Ou seja, raiz elimina com quadrado. E aí você elimina o quadrado. O que vai acontecer? 0 ao quadrado é vezes 0 vezes 0. Então dá 0. Do lado de cá, sumiu a raiz. 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Sobrou essa coisa aqui. Pessoal, mas por que eu posso eliminar a raiz aqui com quadrado potência? Porque assim, pessoal, o que é uma raiz? Uma raiz, na verdade, o que é uma raiz quadrada? Uma raiz quadrada, na verdade, é uma potência com um expoente fração. Isso é uma raiz, tá? É uma potência de expoente fração. Por que eu posso cortar a raiz quando eu aplico um quadrado? Por que eu posso cortar isso aqui? Porque é assim, pessoal. Aqui a gente decorou. Corta, corta. Isso aqui vai dar x. Mas a operação correta é isso aqui. Se é x elevado a meio ao quadrado, seria x elevado a meio vezes x elevado a meio. De novo, produto de potências de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Meio mais meio dá 1. Portanto, por isso que você corta a raiz quando você eleva ela a um expoente que é o mesmo do índice, tá? É claro que isso aqui é a lógica do porquê, mas você não precisa fazer todas as passagens, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês o que aconteceu. Porque, assim, que nem eu falo, dessa turma, que é uma turma grande, tem 52 alunos agora assistindo a aula, acredito que várias pessoas não têm problema nenhum quanto às passagens, mas tem vários alunos que não viram, por incrível que pareça, ou não viram,
ou não perceberam que existiu essa operação. E o cálculo na engenharia, ele serve também, na verdade, não só para trazer ferramentas novas, mas ele serve para poder trabalhar a lógica matemática em você. Então, é bom que você trazer coisas aí, lembrar. Isso aí é assunto do sexto ano do ensino fundamental, né? Antiga sexta série, eu acho que é sétimo ano agora, antiga sexta série, mas muita gente não lembra. Então, vamos voltar aqui para a nossa curva de nível. Então, eu quero tirar a raiz, está atrapalhando para eu ver que tipo de função que eu vou desenhar. Então, passei um quadrado, eliminei a raiz, sobrou isso daqui. Olha, isso aqui dá para poder isolar as letras, né? Aqui, ó, o parênteses inteiro é negativo, né? Então, passa para o outro lado para ficar positivo. Então, você vai ficar x quadrado, né? Mais y ao quadrado igual a 4. Está aqui, pessoal. Nós já discutimos isso na primeira parte da matéria, que isso daqui é uma equação da circunferência de raio 2. Por que raio 2? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Se o raio ao quadrado é 4, o raio simples é 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, está aqui. Essa é a primeira curva de nível que eu vou desenhar, ok? Agora, vamos para a próxima. A próxima é para a altura 1. Para C igual a 1. Vamos lá. Para C igual a 1. Para C igual a 1 é a mesma coisa. Sempre o princípio é o C é o Z. Então, troco o Z por C. É 1, né? Então, é 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. De novo, use o artifício de passar ao quadrado todo mundo, para você eliminar aí a raiz, né? Pronto, vai cortar essa raiz com esse quadrado. E aí você vai ter 1 vezes 1 dá 1. Igual a 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. De novo, passa para o outro lado o x quadrado mais y ao quadrado, que é o parênteses, né, negativo, igual ao 4. O 1 está somando do lado esquerdo, vem para o lado direito subtraindo. Então, a curva de nível agora é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Percebam que também deu uma circunferência, né? Só que o raio agora é raiz quadrada do número 3, né? O raio, porque se o raio ao quadrado é 3, então o raio simples é a raiz quadrada do número 3. Olha, que tamanho é esse raiz quadrada do número 3? É um número irracional, né? É aproximadamente 1,7. Tá? Aí você vai pegar a sua calculadora e vai fazer para você saber o tamanho. É um pouco menor do que 2, é 1,7. 1,73 lá vai pedrada, eu acho. Mas você tem que saber aí o tamanho. Precisa converter para decimal? Não, deixa escrito o número do jeitinho que ele está. Não muda não, porque aí vai estar errado. É raiz quadrada de 3. Mas você tem que saber o tamanho, porque você vai ter que desenhar, né? E aí você tem que saber lá o tamanho que você vai colocar lá no plano. Ok? Bom, está feito para C igual a 1. Agora, para C igual a 2. Mesma coisa, para C igual a 2, né? Então, você vai trocar o Z por 2, né? Então, vai ficar 2 igual a 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Mesmo artifício, passa um quadrado dos dois lados em todo mundo. Você pode até multiplicar por 1 bilhão o número que está de um lado do igual. Pode fazer multiplicação por qualquer valor, 1 bilhão. Desde que você também faça para todo mundo do outro lado, que é uma balança, né?
Então, você pode fazer qualquer coisa de um lado, desde que você também faça para o outro lado. Tá? Tá aí. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, vai dar 4. Isso aqui é igual a 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Passa esse negativo do parênteses para o outro lado, para o parênteses ficar positivo. Então, vai ficar lá x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Passa o 4 subtraindo, vai ser menos 4. Portanto, a curva de nível que sobrou é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Tem coerência, né, pessoal? Qual é a coerência da história? Você já percebeu que essa última curva de nível aqui, ó, o raio é 0, né? Raio é 0. Raio 0 quer dizer que a curva de nível é um ponto, né? É justamente o corte, ó. C igual a 2. Se eu for lá no topo da bola, que tem 2 de altura, e fizer um corte ali, a forma que vai aparecer vai ser um ponto. Tá? É coerente, né? Então, agora a gente pode mapear, né? Desenhar. Então, vamos lá. Eixo do X. Vamos colocar aqui o eixo do X. Vermelho, né? O eixo do Y. Aqui o eixo do Y. Pronto, tirar a régua fora. Aí, né? Agora eu preciso de uma circunferência, porque os 3 desenhos, eles deram circunferências, né? Tem que entender a cara da função, circunferência. Como eu sou um ótimo desenhista, vai ficar fácil, né? Eu vou fazer uma circunferência aqui para dar certo. Espera aí. Toda a dificuldade do professor é desenhar uma circunferência. Mas o software ajuda, né? Ele ajudou o professor aqui e facilitou a minha vida. Deixa eu dar uma centrada nele aqui. Tá aí bonitinho. Vou copiar. Beleza, copiei. Vou precisar do desenho. Né? Tá aí. Então, a primeira curva de nível, ela tem raio 2, né? Raio 2. Então, a gente sabe que o raio é 2. Aí, raio 2. Ok? Como é que é o nome dessa curva de nível? Ela tem nome, né? O nome dela é C igual a 0. Esse é o rótulo, a identidade dela. É uma curva de nível C igual a 0. Beleza, está feita a primeira, raio 2. Agora tem que fazer a segunda, que é essa daqui. O raio dela é raiz quadrada de número 3. Aproximadamente 1,7 de tamanho. Então, é uma circunferência um pouco menor que a primeira. Como é que o professor vai desenhar isso? Eu vou fazer assim, ó. Eu copiei a original e agora, o que eu faço? Eu diminuo um pouco o tamanho, né? Porque eu não sou bobo nem nada. E venho aqui, ó. E vou colocar ela no centro. Poderia até fazer ela um pouco menor, né? Deixa eu diminuir ela. Ó. Olha, você está aprendendo. Tá aí, ó. É uma circunferência um pouco menor. Qual é o raio dela? O raio dessa circunferência de dentro é raiz quadrada do número 3. Então, eu vou colocar aqui, ó. Raiz quadrada do número 3, tá? Ela tem nome? Tem nome. Qual é o nome dela? Vamos lá. Vou puxar uma setinha aqui. C igual a 1. Não pode esquecer nunca desse C. Ah, mas é só um C, professor. Não, isso aí é uma referência, é um mapa. O sujeito que olhar para isso daí, ele vai ver que isso é uma circunferência, ele vai saber qual é a medida do raio da circunferência,
e ele vai saber a altura do corte do objeto original. Então, com essas informações, ele consegue reconstruir o objeto original, ok? Então, tá aí. Essa é a segunda curva de nível. A terceira é essa daqui. X² mais Y² igual a zero. Então, o raio é zero. Não tem abertura. É um ponto, né? É um pontinho aqui, ó. Na origem. É como se tivesse feito um corte, ó, encostou lá no topo. O desenho que você vai ter como projeção é um pontinho. Então, esse pontinho, ele é uma curva de nível. Ele é uma curva de nível para ser igual a quanto? A 2. Quer dizer que foi um corte na altura do 2. Pronto, pessoal. Está aqui o mapeamento da curva de nível. O que eu vou olhar do exercício de vocês? Isso. Ó. Esse é o resultado das curvas de nível. É isso aqui. Isso aqui tem que estar certinho. Por quê? Porque quando eu olhar, ou qualquer outra pessoa olhar, é claro que para ter uma referência, desenho completo, é interessante que apareça assim, ó. Apareça o nome da função 3D. Apesar que dá para encontrar ela, né? Dá para encontrá-la utilizando os dados do mapa. Mas, o interessante é isso aqui, ó. É que apareça também a função que gerou, ó. Aqui. A função que gerou a curva de nível é essa daqui, é uma função 3D. Isso aqui é um mapa que contém cortes, né? Projeções retas, né? Perpendiculares, de cima para baixo, do contorno do objeto. Ó, a circunferência grande é o contorno do objeto inteiro do chão, né? É uma esfera, é a base. Quando eu faço o corte à altura de 1, ele me dá esse contorno aqui, olhando de cima. E quando eu faço o corte na altura do 0, ou na altura 2, no topo, ele me dá esse pontinho aqui. Perceberam? É isso aqui essa é a curva de nível, tá? O restante do exercício é o memorial de cálculo. E o memorial de cálculo, ele é seu. Por quê? Porque quando você for passar um trabalho desse tipo aí para alguém, não é você que constrói, você só projeta, comanda, organiza, a quem coloca a mão na massa é o operário, né? O que ele tem de referência? Isso daqui. Você não vai chegar para ele e vai falar assim, ó, tá aqui os cálculos. Esse cálculo aqui você os utilizou para chegar no resultado. O sujeito não foi formado em engenharia, ele não vai saber. O cara colocou aqui quadrado, que diacho é isso? Ele não vai saber, quem vai saber é você. Então, ele tem que entender isso aqui. Tá? Beleza, pessoal? Entenderam aí o exemplo 2? Está ok para todo mundo? Se estiver ok, dá um ok para mim, que é bom que a gente faz um bate-bola aí. Eu consigo perceber que estão assistindo a minha aula e não estão dormindo ainda. Se eu colocasse 2 no outro lado, Andresa, tá, vamos falar sobre isso. Deixa o pessoal colocar aí, beleza. Ok, né? Tá bom, vamos lá as dúvidas, né? 2 do outro lado, você fala 2 do outro lado aonde? Porque o 2, Andresa, a dúvida é altura do corte, né? Desculpa te interromper. Se fosse do lado ali positivo do X, ele estaria correto também? Desculpa. Em vez de estar ali no lado negativo do X? O lado negativo do X, se eu colocasse 2. Tá ali o 2, né? Na função 3D. Tá. Na reta sentido negativo do X. Se eu colocasse no lado positivo do X, ele também estaria correto? Tá. Você tá falando no próprio desenho, né? Desculpa, eu estava olhando ali em cima. Não, tá correto. Por quê? Porque, na verdade, o que você está mostrando aqui? Você está mostrando uma medida, né? 2. Então, daqui da origem até o extremo, tem 2 unidades de medida. Isso aqui é modular. Medida, ela sempre é positiva, né? Então, eu poderia, sim, colocar do lado direito. Por quê? Porque quem está observando já observou que é um objeto circular. Então, poderia ser 2 aqui, ou simplesmente aqui. Qualquer que seja a direção que você escolha para colocar o 2,
já demonstra que ali você tem 2 unidades de comprimento, tá? Então, o desenho fica claro nesse sentido. Mas eu coloquei do lado esquerdo até por uma questão estética, né? Por causa dos rótulos, eu teria que colocar aqui as informações, então eu puxei o 2 do outro lado. Mas eu poderia, por exemplo, ter colocado lá em cima, aqui embaixo, ou mesmo do lado direito. Não está errado, tá ok? Beleza? Beleza, Andrés. Compreende, tá vendo? Porque o chat, muitas vezes, o problema de aula virtual é justamente essa. O chat, ele é legal, interessante para você se manifestar, mas ele não é claro, né? A pergunta falada é muito mais simples de entender. Eu estava pensando, 2 aonde? Aqui em cima no cálculo? Não. A dúvida era simplesmente do desenho, lá embaixo. Mas é isso, tá? Então, você pode até colocar -2 aqui, como representação dos eixos. Mas como você está falando de circunferência, não tem problemas. A ideia é que você faça uma referência que aqui é 2 de medida, não tem problema nenhum, ok? Vai estar correto do mesmo jeito. Bom, pessoal, então esse era o exemplo 2, né? Caímos numa circunferência. Já dá para perceber que o que muda de um desenho de curva de nível para o outro é o tipo de função que você vai desenhar, né? Eu vou fazer o exemplo 3 para terminar esse assunto, que também está na apostila, e vou para justamente ilustrar isso, né? Que o que vai alterar de um exercício para outro é apenas o tipo de função que você vai ter que desenhar. Então, você vai ter que lembrar de como construir o desenho. Então, é o pré-requisito, né? É você saber aí justamente que tipo de função que eu estou trabalhando. Você tem que lembrar disso. Não é jamais a parte. A parte de curvas de nível não é difícil. Eu acredito eu que todos entenderam. Não é difícil de você trabalhar. O que é mais complexo é justamente o gráfico, né? E alguns alunos têm realmente muita dificuldade para desenhar gráfico. Ó, por exemplo, esse cara aqui, ó, é uma função, curvas de nível, né? O que você tem que fazer? Esse aqui agora já está mais mecânico, já dá para saber direcionar, né? Vamos ser mais dinâmicos, ó. Primeiro, o que você vai fazer? Primeiro, para C igual a 0. Opa, vou colocar uma caneta preta. Calcula para C igual a 0. Ou seja, no lugar do Z, você põe 0. Então, é 0 a altura. Copia aí a curva. Y menos x ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. De novo, o ideal aqui é isolar a letra, né, para saber que tipo de curva você vai desenhar. Então, como o y é de primeiro grau, você já sabe que não é circunferência. Então, o ideal é que você tire essa raiz daí que ela está atrapalhando você de enxergar. De novo, passa um quadrado dos dois lados, e aí 0 vezes 0 vai dar 0, isso vai ser igual a y menos x ao quadrado. O que é que você vai desenhar? Passa o x quadrado para o outro lado positivo, ele é igual a y. Portanto, y é igual a x quadrado. Com mais passagens ou menos passagens no cálculo. Isso é seu. Você pode, se você enxergar a função logo de cara, já pode partir para o desenho. Mas cuidado se você não isolar, porque muitas vezes você se atrapalha com o sinal, né? Ó, negativo. De repente apareceu uma parábola positiva, não uma parábola negativa. Então, o ideal é que você faça o cálculo bonitinho para não errar. Ó, para C igual a 1. Mesma coisa. 1 é igual a y menos x ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Passe um quadrado dos dois lados para tirar a raiz fora. E agora, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, dá 1. É igual a y menos x ao quadrado. De cara já dá para perceber. Isso aqui vai ficar y, x quadrado vai passar para a esquerda positivo, e lá tem 1. Ó, deu essa segunda curva de nível. Aqui. E a terceira
Vamos lá para a terceira. Para C igual a 2. Mesma coisa. 2 é igual a y menos x ao quadrado, raiz quadrada. Passa de novo um quadrado, passa de novo um quadrado. 2 ao quadrado, 4. É igual a y menos x ao quadrado. Portanto, o meu y, ele vai ser igual a x ao quadrado mais 4. Tá aí, pessoal, são 3 curvas, né? 3 curvas de nível. A ideia é desenhar no plano. Então, você já percebe uma coisa, ó. As 3 curvas de nível, elas são funções de segundo grau. São parábolas, né? Então, eu vou ter que desenhar parábolas. Aí veio o conhecimento aí de construir gráficos de função de segundo grau. Como é que eu vou fazer esses gráficos, professor? Do jeito que você achar mais fácil para desenhar. Tem várias maneiras, né? Diego, sim, o C é como se fosse a altura. É isso mesmo, tá? O C é o Z. Ok? O Diego perguntando para nós. É bom perguntar porque fica claro. O C é a altura, é o Z. Só trocar o Z pelo C. Bom, mas as curvas que apareceram aqui foram parábolas. 3 parábolas. Bom, como é que você vai desenhar isso? Você começa a observar a característica de uma para outra. Todas as 3 têm o mesmo coeficiente angular. O A é igual para as 3, ó. O que multiplica o x² é 1 positivo aqui, aqui e aqui. Então, isso quer dizer que as 3 parábolas são paralelas umas às outras. Facilita seu desenho, que é uma enormidade. Ok? Bom, eu sei desenhar a parábola com A valendo 1. Ela dá uma boca para cima. Né? Boca para cima, é isso mesmo. O que você tem que perceber? Se a função tem raiz ou não tem raiz. Mas antes disso, você usa outra dica. Você olha para o B. Nenhuma das 3 tem B de bola, né? Que é o cara que multiplica o x. Só tem x², não tem x. Ó. Não tem x, não tem x, não tem x. Qual é a função do B de bola? O B de bola, que é o que multiplica o x, ele desloca o desenho da parábola para a esquerda ou para a direita. Então, o B ele tem essa função, esse papel na função de segundo grau. Ou ele joga o desenho mais para a esquerda ou mais para a direita. Quando ele não existe, esse B não existe, quer dizer que o desenho da parábola ela é simétrica ao eixo do y. O que quer dizer isso? Metade do desenho está do lado direito do y e metade do desenho está do lado esquerdo. Então, já percebo aqui que as 3 não tem B, ou B é 0. Então, vai facilitar também na hora do desenho. Tem uma simetria com o eixo do Y. E a terceira característica que ajuda a desenhar sem ter que ficar fazendo contas é o C de casa, né? O C de casa é o coeficiente linear. Não, no primeiro não tem nada escrito, então é 0, né? É o cara que soma ou subtrai. Então, no primeira curva, é 0 C. Isso quer dizer o seguinte, ela corta o eixo do Y no 0. A segunda curva é 1 positivo, porque soma 1, né? Então, quer dizer que a curva, ela corta o eixo do Y no 1 positivo. E a terceira curva é 4. O C é 4. Né? O C que eu estou falando aí, não confunda, não é o C da curva de nível. É aquela constante que é o coeficiente linear. É onde ela corta o eixo do Y, ela corta no 4. Então, a altura, ela vai cortar na altura 4 do plano. Não tem jeito de falar de diferente. Mas é 4. Então, pessoal, dá para desenhar sem fazer cálculo, sem fazer Bhaskara, sem fazer nada. Mas, na dúvida, utilize a ferramenta que você aprendeu para fazer desenho de curva de segundo grau. O desenho eu já sei o que vai ser. Vai ser uma parábola. Tá?
É uma boquinha assim, tá? É esse desenho que vai aparecer no nosso gráfico, ok? É esse carinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho maior. Pronto, eu acho que esse aqui ficou melhor. Melhor? Mas esse de baixo ficou melhor. Por que que eu estou fazendo isso? É que eu estou fazendo uma gambiarra aqui para desenhar direito. Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho mais para a direita aqui, para não atrapalhar. Fica lá, filho. Pronto. Então, como é que é feito o desenho das curvas de nível? O desenho das curvas de nível, ele é feito no plano cartesiano. Então, vamos lá, plano cartesiano. Você entrar aqui, a régua, né? Eixo do Y. E agora o eixo do X. Está um pouquinho lento, porque o computador já está processando aquele desenho da parábola ali. Aí ele parece que prende a régua vai devagarzinho, devagarzinho. Agora soltou, ó, terminou o processamento. Bom, vamos lá, né? Vou colocar o eixo aqui, ó. Vai ficar bem visível. Aí, ó, esse é o eixo do X. Vou tirar a régua fora. Eixo do Y. Eixo do X. Aí, né? Como é o desenho do Y igual a x quadrado? Ele vai dar essa parábola aqui, ó. Aí, pessoal. Essa tá torto. Meu irmão não é firme, não adianta, não consigo fazer um desenho firme. Alguns poderiam falar assim, ah, professor, então o senhor usa um software matemático aí para fazer gráfico, usa o GeoGebra. Legal, pode até utilizar. Só que, eu vou ser sincero para vocês, eu acho muito mais viável fazer o desenho na mão aqui, ficar brigando com ele, do que eu inserir mais um aplicativo aí no meio. Porque a aula não é do aplicativo, a aula é de matemática, né? Então, a gente tem que desenhar aí conforme as ferramentas. E na mão livre aqui está simbolizado, ó, é uma parábola de boca para cima que corta o eixo do Y. Aonde? No zero. Então, eu sei que ela corta aqui, ó. Tá lá, feito. Né? Essa é a parábola. Essa é uma curva de nível, ela tem nome, né? E o nome dela é C igual a zero. Aqui, ó. O nome dessa curva de nível é C igual a zero. Tá desenhadinha aí, bonitinha. Ok? Agora, pessoal, eu vou desenhar essa daqui, né? X quadrado mais 1. Como é que é a x quadrado mais 1? Ela é paralela à primeira, né? Então, todos os pontos que eu tenho lá da parábola têm a mesma distância com o seu equivalente da segunda, né? Então, na verdade, ela forma esse desenho aqui, ó. Vou colocar aqui um pouquinho mais para cima. Aqui, deixa eu apagar aqui. Veio aqui um pontinho que não tem, né? Vamos colocar lá na posição. Tá? Ó, aqui é uma parábola também, né? A ideia é que ela fosse um desenho retinho, mas como minha mão não faz, não adianta, eu já desisti já, tá? Então, vocês entendam que isso aqui é uma parábola exatamente com a mesma abertura da primeira, e ele corta o eixo do Y aqui, ó, no 1. Né? É essa daqui, ó, x quadrado mais 1. É essa parábola aqui, essa boquinha aqui para um pouco acima, ó. A primeira corta no 0, tem o mesmo grau de inclinação dessa. A segunda corta no 1. E essa também tem nome. O nome dela é C igual a 1. Aí, ó. Parábola de boca para cima. Tá? Agora a última, né? A última parábola é essa daqui, x quadrado mais 4. Aonde vai ser esse desenho? Ó, esse desenho, deixa eu apagar de novo aquele cantinho que está ali. Acabei copiando junto, né? Ó,
esse desenho vem aqui em cima. Ó. Eu vou até tentar trazer, antes de mais nada, todo o desenho para baixo, porque ficou muito em cima do memorial de cálculo, né? Vou colocar esse desenho um pouquinho mais para baixo. Aqui, né? Saiu. Professor. Eu vou arrastar um pouquinho mais para baixo, tá, gente? Aqui. Pronto, aqui tá bom. Agora eu vou trazer esse cara aqui para a posição dele, ó. É uma parábola de boca para cima. Aqui. Um pouco aqui para cima, mais um pouquinho para cima. Vou colocar aqui uma referência. Né? Aí, ó. E ele corta o eixo do Y aonde? No 4. Né? Como é que é a curva, o nome dela? C igual a 2. 2 de altura. Tá aí, pessoal. Essa é a curva de nível para a função f de x, y igual a y menos x ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. É isso mesmo, né? Deixa eu olhar aqui, tá certinho? Tá certinho lá. Deixa eu trazer o desenho de volta. Aqui, pessoal, curva de nível para a nossa função, né? Y menos x quadrado, ok? Vamos lá. Então, Luiz, o grau de dificuldade do exercício não é curvas de nível. Curvas de nível é fácil de entender. Curvas de nível é um corte que dá um contorno. Como é que é esse contorno? Ele vai de acordo com a função que gerou o objeto 3D. Então, tudo vai surgir da função tridimensional, né? Aquela função que vai gerar um objeto. Deixa eu enquadrar aqui. O que vai acontecer para ser mais fácil ou mais difícil? É justamente, pessoal, a função que vai surgir aqui. Você vai ter que desenhar. Então, já perceberam que o pré-requisito aí é gráfico de função. Então, você vai ter que saber fazer o gráfico, né? Elas também ficam em 0 no eixo? Ficam, né? Porque, ó, aqui 0, né? Só que é a parábola inteira. Ó. Ah, se ela vai ficar só um ponto? No caso, não, porque o corte do objeto isso daqui, pessoal, é, na verdade, um objeto que ele também corta na transversal, mas ele corta dessa forma, como se fosse uma boca. A ideia é que você tivesse um maciço como um bolo e fizesse um corte no bolo em forma de parábola, vindo com a faca inclinada. Então, o que ficou ali? Ficou uma chapa, assim, como se fosse uma parábola. Na hora que você quer a curva de nível, você vem ali e fatia ela. Você está vendo exatamente o contorno naquela determinada altura. Então, pessoal, dá para imaginar o desenho, mas mais do que imaginar o desenho, dá para desenhar a curva, o mapa. O mapa dela é este, tá? Então, são parábolas, todas são parábolas. Vai acontecer de não dar parábolas com a mesma característica, por exemplo. Digamos, aqui eu tenho uma função de grau 2, aqui dá uma função de grau 2, mas com uma abertura diferente. Aí um terceiro corte que eu faça pode vir a ser uma reta, por exemplo. Pode acontecer. Quando é que acontece isso? Quando eu tenho um objeto que não tem forma, ele é disforme. Se eu pegar um objeto muito complexo, na hora de mapear ele, o que vai acontecer? Pode acontecer de dar curvas diferentes, de tipos diferentes. Não quer dizer que todo objeto que você vai desenhar as curvas de nível tem que ter como característica, o mesmo tipo de curva para cada uma das curvas de nível. Não quer dizer isso, a função não precisa ser igual. A função vai ser igual, como é o caso do que está aparecendo para nós, quando o objeto tem uma certa, digamos assim, um certo padrão, né, nas suas laterais, né? Mas como objeto ele tem lados, né? O lado aqui, no caso, ele chega a tomar um padrão de forma. Ele não é reto,
não forma uma perspectiva de 90 graus, mas tem uma certa similar, né, na questão ao longo da sua altura, né? Ele consegue formar um desenho regular, apesar de não ser forma reta, tá? Mas, assim, pode acontecer de você ter várias curvas de nível com funções distintas, uma função de primeiro grau, uma função de grau 2, pode. Quando é que isso acontece? Quando o objeto é bem irregular, né? Pensa que você pegou um objeto aí com um bloco totalmente disforme, uma figura esquisita. Na hora de mapear, podem dar curvas diferentes. No nosso caso aqui, eu já vou passar para vocês o que eu vou cobrar de vocês. Eu quero que vocês entendam que é uma curva de nível. Pelo visto, todos entenderam, né, o que seria curva de nível. Eu preciso cobrar de vocês a construção. Então, eu vou cobrar a construção. Eu vou pedir e vou cobrar e girar em torno do que eu estou passando. Função de primeiro grau, função de grau 2, circunferência. Por que da circunferência? Porque a maioria dos objetos, ele é formado ou por linha reta ou por círculo, né? Os objetos que são construídos, geralmente você pode notar, ou ele tem forma reta ou forma circular. Por isso, de ficar trabalhando com essas funções aí. Eu vou cobrar funções mais complexas para você desenhar? Não. Eu não vou pedir para você desenhar senoide, hipérbole, elipses, mesmo elipse também, né? Eu não vou ficar pedindo para você trabalhar com formas cônicas diferentes aí, tá? Seriam as formas tradicionais. Por quê? Porque a ideia é passar o que é uma curva de nível. A complexidade do exercício vai de acordo com você, aluno, né? Se você tem nível para coisas mais complexas, fez um bom ensino médio, está afiadinho, tem tempo, pois pega o livro de cálculo do Stewart, vai lá em curvas de nível, que você vai achar lá umas funções bem interessantes para você trabalhar. Tem funções que não são contínuas, né? Isso aqui é uma função contínua, ou seja, não tem buraco, né? Lá você tem função em três partes. Até um trecho ela funciona de um jeito, depois do segundo trecho ela assume outra forma. No terceiro terço ela tem um formato ainda diferente. E aí você tem que administrar isso para desenhar. Tem coisas muito mais complexas, mas a ideia é a mesma, gira em torno da mesma coisa. Beleza, pessoal? Entenderam aí o que é uma curva de nível? Está claro para todo mundo? Se você entendeu, dá um ok. Se você acha que ficou confuso ou não, também coloque aí o seu parecer, né? Beleza? Ok, né? Tranquilo. Então, vamos fazer o seguinte, se está ok para todo mundo, eu vou fechar aqui a nossa lousa e vou para a apostila. Apostila não, né? Fala apostila, mas não é uma apostila, é um material de apoio. Eu vou alternar aqui a tela. Por quê? Porque eu vou falar agora do material que está lá está no material de apoio, né? Então, vamos lá. Parar de apresentar. Voltou para a minha cara aí. Agora, vamos abrir a PDF, né? PDF. Tá lá. Pronto. Acredito que todos estão vendo aí o PDF. Esse assunto, curvas de nível, ele começa aqui na página 34. Então, tem aí a definição, tem aí os exemplos, ó, que eu tirei o exemplo e resolvi o primeiro exemplo. Só que tem um porém aí que eu vou pedir para vocês prestarem atenção. Nem eu tinha percebido isso. Eu faço na lousa, né? Aí, fazendo a aula esses dias, um aluno me falou. Esse exemplo número 1 eu fiz aí, né? Está gravado no vídeo. E está aqui as curvas de nível, né? Aqui bonitinho. Se você lembrar bem, é aquele que deu as retas, né? Função de primeiro grau. Vou dar um zoom, ó. Está aqui. É esse cara aqui, ó. Deram aquelas 3 retas com inclinação lá de menos 1/4, né? Só que aqui no desenho tem um erro, tá? Na digitação. Ó, curva de nível C igual a 0, aquela que passa pelo meio. Só que aqui embaixo, a curva de nível está escrito C igual a 2.
E não era C igual a 2. O exercício, ele fala de C igual a menos 2. Então, está errado o sinal aqui. Aqui é menos 2. E aqui o C é igual a 3 positivo. O autor desse material, que não fui eu que fiz, eu estou me utilizando aí, né? O material que o outro autor confeccionou, ele colocou aí, na hora de digitar, digitou errado. Aqui é C igual a 3, aqui é C igual a menos 2. Que é o rótulo da curva, né? Ó. Se é menos 2, deu menos meio aqui. Se é igual a 3, deu 3/4 aqui em cima, ok? Pois corrijam, senão você pode estudar, olhar para o desenho e se atrapalhar. Então, aqui embaixo é C igual a menos 2, e aqui em cima aqui é C igual a C igual a 3, ok? Só isso que estava errado aqui nessa apostila. Aí, se você continuar, ó, tem aquele exercício 2, que nós fizemos os cálculos, ó, tá aqui, né, as curvas de nível bonitinha aí, né? Tá lá o raio, ó, raio 3, raio 2, né? E aí, na página seguinte, que acho que é a 35, ou 36, tá lá a curva de nível da circunferência, que foi que nós fizemos, né? Ó, os raios, né? Raio 2, raio raiz de 3, e o ponto aqui que é raio 0, né? C igual a 2. Então tá aí também, né? Feito. O exemplo 3 que eu acabei de fazer, olha o desenho dele aqui, ó. As 3 parábolas, né? Ó. A C igual a 0, aqui que é aquela parábola que corta a origem. A C igual a 1, que é aquela parábola que corta no 1. E a C igual a 4, né? Na verdade, aqui. Ó, na verdade, aqui tem um outro erro, tá, gente? A gente começa a achar erros no material. Ó, aqui é C igual a 2, ok? Ó, C igual a 2. O autor colocou C igual a 4, não é C igual a 4. C igual a 2. O nome dessa curva de nível aqui do meio é C igual a 2. Foi onde a gente fez o corte, está no enunciado do exercício, ó. O enunciado está aqui, ó. C igual a 2. Ele se atrapalhou na hora de fazer o exercício da apostila. Então tá aí, bonitinho. É C igual a 2. É a altura do corte. Não é a altura do desenho da constante ali. É a altura do corte. Ok? Beleza? Bom, agora eu vou falar sobre listas de exercício, né, gente? Vamos lá falar de lista de exercício. Você viu o professor fazendo, então agora você, teoricamente, sabe fazer, mas você precisa praticar, né? Porque senão você só vai ter certeza que você está fazendo correto se você fizer. Então, assim, ó, exercícios propostos, página 37. Vocês já fizeram, e eu já corrigi, o 1, 2 e o 3. Está feito? 1, 2 e 3. O exercício 4, ele pede para esboçar os gráficos dessas funções aqui. O exercício 4, pessoal, eu não vou me preocupar com ele, não. Se você quiser tentar desenhar essas curvas aqui, que é o desenho 3D, a dica é, baixe um programa de desenho. Eu acho que eu cheguei a passar uma dica de usar o Implot, tá? O Implot é gratuito e ele faz desenho em 3D, 3 dimensões, né? Ah, mas é difícil de usar. Tem os manuais lá, é bem tranquilo. Não é um programa difícil de trabalhar. E ele ajuda aí com o aprendizado ao longo do curso. Então, você pode usar o Implot, para aqueles que preferem um outro software mais sofisticado em desenho. O GeoGebra, por exemplo, também dá para desenhar as curvas, né? Vai ver que vai dar um desenho em 3D. Mas eu não vou ficar preocupado com o exercício 4. O exercício 4, você faça para você entender, visualizar. Eu não vou trabalhar com isso, não vou cobrar desenho tridimensional de vocês, o curso não é de desenho. Então, 4 você faça para o seu conhecimento, tá? Agora, o 5, o 6, o 7 e o 8 são curvas de nível. Então, é para você fazer agora na aula, no restante que sobrou do tempo da aula,
para você praticar, para você ver se você realmente entendeu o que eu acabei de explicar. Então, faça o 5, 6, o 7, o 8 para treinar. É seu treino, seu aprendizado. Todos os 4 são curvas de nível. Então, faça o 5, 6, o 7 e o 8 agora no restante da aula, tá? Eu vou corrigir esses 4 exercícios na aula da semana que vem. Na aula da semana que vem, eu vou pegar 4 exercícios e vou começar a corrigir nos 4. E aí você vai poder verificar se você está ok, afiado, beleza? Então, faça os 4 aqui para o restante da aula. Esse é para o seu aprendizado, não é para mim. Você não vai entregar nada disso para mim. É seu, ok? Mas eu já aproveitei no início da aula, e se você olhar no Canvas, que é a sua plataforma, eu postei uma tarefa a ser entregue, a primeira tarefa para ser entregue. Depois entre no Canvas, lá em tarefas, vai estar lá a primeira tarefa, a orientação dela, né? Mas eu vou explicar o que eu quero como primeira tarefa. Essa é a primeira atividade a ser entregue para a nota do primeiro bimestre. Vale 1 pontinho. É a tarefa de número 3 da apostila, está na página 39, que é essa aqui que você está vendo, ó. Você vai fazer esses exercícios dessa tarefa, página 39, página 40, e a página 41 tente fazer também, apesar que a 41 fala de desenho 3D, é bem simples, é só relacionar a função Z com o desenho, né? Mas se você não quiser fazer, faça. Se não quiser fazer também S5, não tem problema. Eu não vou me apegar a desenho tridimensional, tá? Então, faça a tarefa de número 3. Como é que você vai fazer? Faça numa folha, faça no seu caderno, aonde você achar que é melhor, coloque seu nome, seu RA, né? A sua turma, bonitinho, coloca terça, pela data eu já sei, terça de manhã, cálculo, nome e RA. Escreva lá, faça o exercício, resolva, né, na folha. Como é que você vai entregar para mim? Você vai bater uma foto do exercício feito, né, com a sua letra, bata a foto do desenho, e aí o que você faz com essa foto? Uma dica. Pegue a foto e cole no Word. Abre lá um Word em branco, cole a foto no Word, as fotos, né, no Word, e aí vá lá no salvar como, save as lá, salvar como, e no salvamento você coloca o tipo de arquivo como PDF, você muda lá PDF e salve como PDF, porque aí ele grava um arquivo só em PDF. É isso que você vai enviar para mim. Ou seja, pelo próprio link de tarefas do Canvas, ele vai permitir que você faça o upload. Lá você tem como encaminhar para mim este PDF com os exercícios resolvidos. Ele será a primeira tarefa para a nota. Então, você vai fazer isso. Quais são as datas? A partir de agora, né, já está disponível. Você faça e me encaminhe até o dia 29 de março, que daria as 2 semanas aí, até as 11 horas e 59 minutos da noite é o prazo. Você tem que postar isso daí lá no Canvas. Então, você tem 2 semanas para fazer, tempo de sobra para fazer a atividade. Faça e me encaminhe. Pessoal, não ligue do barulho, não, é que está passando um vendedor de ovo e laranja aqui na porta. Espero eu que ele não pare aqui embaixo da minha janela, senão vai ficar esse alto-falante nojento aí. Mas tudo bem, né? Faz parte, está trabalhando. Mas assim, entenderam, pessoal, o que é para fazer? Está escrito lá na atividade do Canvas o que é para ser feito, né? Mas já estou explicando aqui durante a aula. Então, você faça e me encaminhe até, no máximo, às 11h59 do dia 29 de março, final do mês, daqui 2 semanas. Então, você pode postar em qualquer que seja esse período aí, dentro desse período aí, ou qualquer momento. Ok, pessoal? Entenderam? Agora é importante, nós estamos firmando um compromisso, é nota, tá? Lembra que eu falei que importante é nota? Se você entendeu, dos 51 que estão logados, me dê um ok. Se você
Ficou na dúvida, pergunte. Exercício 1 e 2, 3, todos os exercícios da página 39, 40 e o 41 fica a seu critério. Se quiser mandar para mim, manda. Se não quiser mandar, não tem problema. Mas 39, 40 obrigatório. Tem que resolver e me entregar. Isso, todo mundo me responda, por favor, que agora é um compromisso formal. É nota, é documento. Né? Sem nota, você não consegue diploma. Pode, Ana. Beleza. Espera até o dia 29 de março. Se até lá deve estar renormalizado, mas se não tiver, não tem problema. Você manda para mim aí ou por Zap ou por e-mail, tá? Não tem problema nenhum. A preferência é que todos mandem pelo Canvas, porque já fica lá registrado. Na hora de eu fechar a sua média lá no final, não corre o risco de passar desapercebido a atividade, tá? Ela vai estar lá formalizada e o próprio Canvas já calcula para mim a nota. Ok? Tá, os de hoje não. Os de hoje, ô Luiz, é para fazer para o seu aprendizado. Tá? Da página 38 aí, ó, é o 5, 6, 7, 8. É para você, são exercícios de curvas de nível, né? É para você testar aí sua habilidade, para ver se você aprendeu. Uma coisa é você ver eu fazer. Eu fazendo, tem lógica, vai funcionar, você pode achar até fácil. Outra coisa é você fazer você, colocar a mão na massa sozinho, sem o professor. Como é que fica o exercício? Então, é interessante que você faça, sem me perguntar nada, você tente fazer baseado no que você viu eu fazendo, né? Tente fazer igual, e aí no final eu corrijo, e aí você vai perceber se está certo, se está errado. Tá, Guilherme, para ser entregue, página 39 e 40, 41, tá? Beleza? 39 até 41, para entregar, prazo final 29 de março. 2 semanas, tá? Você tem essa semana e a semana que vem para fazer. É pouca coisa, tá, gente? Eu ainda devo passar mais outra lista ainda, antes do final do bimestre, que vai ser sobre derivadas, que é assunto da próxima aula, né? A primeira parte, que é análise matemática de funções, terminou agora. Eu terminei o assunto, que é esse capítulo 2, né? Agora, na próxima aula, eu começo o capítulo 2, não, o capítulo 2. Vou começar o capítulo 3 na próxima aula, que seriam derivadas parciais, né? Mas eu não vou misturar, não. Vou encerrar aqui o assunto, tá? Tente fazer aí, utilize o tempo que falta para terminar a nossa aula, para fazer. Próxima aula eu vou corrigir, tá ok? Deixa eu fechar aqui a apostila. Se todos entenderam, então, legal, formalizamos a primeira avaliação nossa, que é a entrega da atividade, beleza? A aula realmente, Andressa, terminou, eu não vou ficar enchendo linguiça, nem vou começar com derivada, porque senão acaba atropelando. Eu estou no cronograma, utilizo o restante aí para completar a aula, o tempo aí para poder fazer os exercícios aí para treinar, tá? Próxima aula eu corrijo esses exercícios. Para aqueles que estão ok e quiserem sair da aula, estão dispensados. A aula terminou, tá, gente? Tá ok para mim. Eu vou, inclusive, parar a gravação aqui, senão eu acabo esquecendo.